Gênesis capítulo 41, versículo 58. Glória a Jesus, aleluias. Vamos ler, depois vamos meditar nessa palavra. A minha tradução talvez seja um pouquinho diferente da de vocês. Então, Gênesis 41, versículo 58 diz assim: Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois ele disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Oremos. Pai Santo, te louvamos por esta palavra, te louvamos, ó Senhor, pela inspiração que o Senhor tem dado aos corações e vidas, Pai, dos teus filhos, e que esta palavra, Senhor, possa trazer em nós, Senhor, mudança de atitudes, possa despertar em nós, Senhor, meu Deus, fome e sede pela tua palavra, e que ela, Senhor, produza segundo a vontade do teu coração. Pedimos para a direção do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, quando falamos, vivendo o tempo de multiplicação, eu acredito que todos nós queremos viver tempo de multiplicação na nossa vida. Todos nós temos projetos, todos nós trabalhamos para conquistar algo. E temos, essa promessa, ou essa palavra profética que José, dando nome ao seu segundo filho, chamando Efraim, que ele diz, que quer dizer, Deus me fez prosperar. Se nós estudarmos a história de José, nós vamos ver uma história surpreendente, de alguém que sai do fundo de um poço, literalmente, percorre toda uma história até um trono, de ser segundo abaixo do faraó. Então, a história de José é marcada por altos e baixos. Nós vemos que ele era o filho amado de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Ele era o filho da velhice de Jacó. Ele era alguém muito próximo, prestativo ao seu pai. Por isso o pai o amava muito, porque ele era muito dedicado ao seu pai. E nós vemos que ele era um sonhador. Não apenas um sonhador, mas ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, o espírito de interpretação dos sonhos. E por tudo isso, a Bíblia vai dizer que ele era muito odiado pelos seus irmãos. José, ele é filho da esposa que Jacó mais amava. Jacó tinha várias esposas, mas Rebeca era a esposa que ele mais amava. E ele então, amando essa esposa, querendo ter um filho com ela, ele então agora ela concebe, e ele então ama esse filho. A Bíblia vai dizer mais do que os outros filhos que ele tinha, dedicando ali mais para esse filho. E nós vamos ver que os seus irmãos, temendo, e o que veio acontecer, que Jacó desse a José a primogenitura. Nós vamos ver isso lá em Crônicas, que ele então, José recebe a bênção da primogenitura. Então nessa noite, eu quero falar sobre 4 fatores que fez com que José frutificasse, fosse bênção,
fosse abençoado, crescesse no Egito, na terra da aflição dele. Nós vemos a história de José começando no capítulo 37 de Gênesis. Vai dizer que José tinha 17 anos de idade. Ele era ali um ajudante do seu pai, ele ajudava o seu pai a administrar. Os seus irmãos estavam no campo trabalhando. E ele, Jacó, manda José ir ver com seus irmãos o que estava acontecendo com seus irmãos, que estava apacentando as ovelhas. E nós vemos a história trágica, que quando ele vai chegando para os seus irmãos de longe já veio, olha, e diz assim: olha, lá vem o sonhador. Nós vemos a história que José teve dois sonhos e contou para os seus irmãos. O primeiro sonho, ele estava no campo de trigo e ele colhia trigo com seus irmãos. E ele conta que o molho dele, o feixe de trigo dele, se coloca de pé, e o feixe de trigo dos seus irmãos se curvam diante dele. Nós vemos também ele contando, não só agora para os seus irmãos, mas para o seu pai e sua mãe, dizendo que ele teve um sonho, e que nesse sonho ele viu o sol e a lua e as 12 estrelas se curvando diante dele. E os seus irmãos odiavam José por causa disso. E a Bíblia vai dizer que Jacó apenas guardava isso no seu coração, não falava nada. Então, quando José está chegando agora, eles olham para José e dizem: lá vem o sonhador. E se juntam, planejando o mal de José. Primeiro eles jogam José numa cova, num poço sem água, e depois planeja vender ele para os ismaelitas, que ali passavam numa caravana, levando especiarias para o Egito. E ele é vendido. Os seus irmãos o vendem, e ele então chega no Egito. Ele é vendido para Potifar, o guarda, ou o chefe da guarda, o chefe do exército do faraó. E ali começa uma nova história na vida de José. De filho de um dos homens mais ricos ali de Canaã, o bisneto de Abraão, o pai da fé, neto de Isaac, filho de Jacó, filho da promessa, agora está no Egito como escravo. E somente Deus para reverter a história de José. Então, dentro desses 4 fatores, eu quero destacar o primeiro fator que fez com que José fosse um vencedor, multiplicasse, frutificasse, crescesse. O primeiro fator é que ele era um sonhador. Um sonhador. Todas as pessoas que cresceram, que prosperaram, que conquistaram, eles tiveram um objetivo, um sonho a ser alcançado, um foco. Eles olharam para um objetivo e trilharam a sua vida por esse objetivo. Foi Deus que colocou esse sonho no coração de José. E ele, sabendo, tendo um espírito de sabedoria, ele sabia que aquilo não era apenas um sonho qualquer, mas era uma revelação de Deus para a sua vida. Muitos de nós temos sonhos, projetos, e durante a caminhada da nossa vida, muitos desafios se levantam para ofuscar os sonhos, os projetos. Mas aqueles que perseguem seus sonhos, eles não olham nem para a direita nem para a esquerda,
eles olham com um objetivo fixo. Então nós vemos que José era um sonhador, mas também ele acreditava nos seus sonhos. Existe uma diferença de alguém que sonha e alguém que acredita. Porque muitas pessoas sonham. Eu sonho em comprar um carro, sonho em comprar uma casa, sonho em me casar, sonho em fazer uma faculdade, sonho em fazer isso, fazer aquilo, sonho em fazer a obra do Senhor. Ótimo. Mas nem todos acreditam nisso. Porque aquele que acredita, ele corre atrás. Aquele que acredita, ele investe. Aquele que acredita, ele coloca amor, dedicação naquilo. Nós, irmãos, temos que sonhar. Temos que ter sonhos grandes. Uma das promessas de Deus, através do profeta Joel, que os velhos voltariam a sonhar. Sabe, muitas vezes o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo e paramos de sonhar, paramos de planejar. Mas a Bíblia tem uma promessa dizendo que quando o Espírito fosse derramado, os jovens teriam visões e os velhos voltariam a sonhar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Paulo, ele escreve à igreja de Efésios dizendo: meus irmãos, todas as vezes que eu lembro de vocês, eu faço menção de vocês em minhas orações, para que vocês sejam cheios do Espírito, para que vocês tenham espírito de sabedoria e revelação, e pleno conhecimento, que vocês sejam plenos do conhecimento do chamado de vocês, da esperança de vocês, e do poder do Espírito que opera em vocês. Nós precisamos, meus irmãos, ter o espírito de sabedoria e revelação, porque quando nós temos o espírito de sabedoria, nós vamos discernir os sonhos do Senhor na nossa vida. Nós vamos olhar e dizer: Senhor, esta é a tua vontade, então eu vou me dedicar a essa tua vontade. Então o primeiro fator que fez José ser um vencedor, dele crescer, dele se multiplicar, dele ser frutífero, era que ele era um sonhador, e ele acreditava nos seus sonhos. O segundo fator que eu chamo a atenção se encontra em Gênesis 39, do versículo 2 ao versículo 5, diz assim: o Senhor era com José, que veio ser homem próspero. O segundo fator é: Deus era com José. Ele não estava sozinho no Egito. Ele nunca esteve sozinho no Egito. Se nós queremos prosperar, frutificar, nós temos que estar com o Senhor. Eu chamo a atenção para você no capítulo 15 de João. O capítulo 15 começa dizendo: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo ligado em mim que não dá fruto, ele corta, mas o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais ainda. Meus irmãos, se nós quisermos ser frutíferos, se nós quisermos prosperar, temos que estar ligado no Senhor, temos que estar unido no Senhor, temos que o Senhor esteja em nós. José estava no Egito, mas o Senhor estava com ele lá no Egito. O problema não é você passar no deserto, o problema é você passar no deserto sozinho. O problema não é você enfrentar as tempestades num barco, o problema é você enfrentar a tempestade sozinho. Mas quando nós estamos no nosso barco da nossa vida e as tempestades se levantam e a fúria do mar se abate contra nós, nós vamos lá e chamamos: Jesus, vem aqui, vem aqui.
E aí ele acalma a tempestade. Ele manda o mar se acalmar. Quando nós estamos no deserto, que falta o pão, que falta a água, mas se o Senhor estiver conosco, Ele multiplica o pão, Ele abre a rocha e faz dar água. Quando o Senhor está conosco no deserto, não vai faltar a roupa, o calçado não vai se acabar, não vai faltar a carne, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Então o texto diz que o Senhor era com José e veio ser homem próspero. Aleluias! E estava na casa do Senhor do Egito. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Poderia dizer que é o segredo, mas não é o segredo. É o fator que fez José ser próspero no Egito, ser usado, ser bênção na casa do seu Senhor. Meus irmãos, quando nós andamos com o Senhor, quando eu digo andar, não é apenas as 2 horas de culto que você está aqui, aí você adora o Senhor, você ora, você lê a palavra, você medita. Não, é um viver diário com o Senhor, é um caminhar diário com o Senhor. Deus vai trabalhando no nosso coração, vai nos dando dedicação às coisas de Deus, vai colocando em nosso coração temor para com Deus. Nós vamos ver que José, ele era dedicado àquilo que ele estava fazendo. Ele não fazia apenas por obrigação, mas fazia com dedicação. Quantos são aqueles que já não faz mais as coisas para o Senhor com dedicação, faz por obrigação? Quando Jesus chegou para Pedro, diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes. Então apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, quando nós amamos a presença do Senhor, quando nós amamos caminhar com o Senhor, quando nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos nos dedicar a Ele. Não importa se está aplaudindo, não importa se está no deserto, não importa se está na prova, não importa da forma que você esteja passando, você vai fazer o seu melhor para o Senhor. José fez o seu melhor, deu o seu melhor na casa de Potifar. Deu o seu melhor na casa de Potifar. Nós vamos ver que mesmo ele tendo a presença de Deus, mesmo ele tendo toda a dedicação, a prova chegou para ele. Nós vamos ver que ele foi tentado. A mulher de Potifar o tentou para que ele pecasse contra o Senhor. Mas nós vamos ver que ele foi fiel a Deus. Ele manteve a fidelidade a Deus. O terceiro fator que eu quero chamar a atenção é que José era dependente de Deus. Se você abrir aí a sua Bíblia, em Gênesis 41, versículo 14, diz assim: então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar ao faraó. Esse lhe disse: tive um sonho, e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Agora você imagina, José tinha sido vendido para o Egito,
como escravo. Deus começou a trabalhar na vida de José ali na casa de Potifar, abençoando. Tudo que ele colocava a mão prosperava, tanto na casa quanto no campo de Potifar. Mas veio a prova, Deus permitiu que ele agora descesse mais um nível. Além de ser escravo, agora ele é prisioneiro. Ele foi para a cadeia, acusado de atentar contra a mulher de Potifar. Ele sendo justo, aconteceu tudo isso com José. Nós vamos ver que lá na prisão, a mão do Senhor era sobre José. Na prisão, a mão do Senhor era sobre José. Olha, Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali na prisão, o Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Como eu disse, o problema não é você estar preso. O problema é você estar preso sem a presença do Senhor. O problema não é você passar pela prova. O problema é você passar pela prova sem a presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo para nós de um homem dedicado, um homem que amou, um homem que se dedicou ao Senhor. Mas as melhores ou as maiores revelações que Paulo escreve, ele escreve de uma prisão. As cartas que ele escreve, a maioria das cartas que ele escreve de uma prisão. E ele escreve dizendo: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Como pode alguém preso dizer alegrai-vos, regozijai-vos, fortalecei-vos no Senhor? Porque pode tirar a tua liberdade do mundo, mas não pode tirar a tua presença. Quando um homem, uma mulher de Deus, tendo consciência que ele perdeu a presença de Deus, abate sobre ele uma tristeza. Nós vamos ver quando Davi, ele peca contra o Senhor, e aí Natã vem e o repreende, e aí o Espírito Santo o convence do pecado, e aí ele escreve o salmo dizendo: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, torne dar a alegria da salvação. Porque ele tinha perdido essa presença de Deus na sua vida, e ele agora escreve esse salmo tão maravilhoso, clamando: Senhor, torna a dar a alegria da tua presença, não retire de mim o teu Espírito. Glória a Deus, aleluias. Quando nós somos dependentes do Senhor, nós não engrandecemos a nós mesmos. Quando nós somos dependentes do Senhor, nós sabemos que a única maneira de nós frutificar está ligado nele. Um ramo de videira, de uma árvore, de um café, não pode produzir nada se não estiver ligado na sua árvore original. Perante o faraó, José é apresentado, e poderia dizer: olha, realmente durante esse tempo todo eu estive interpretando o sonho do copeiro, eu interpretei o sonho do padeiro, e tudo aconteceu certinho da mesma forma que eu interpretei, e agora eu estou aqui, ó faraó. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Olha o que ele diz. E respondeu, o versículo 16 do capítulo 41. E respondeu-lhe José: não é isto, não está isso em mim, mas Deus fará resposta, dará resposta favorável a faraó. Meus irmãos, quando nós somos dependentes de Deus, nós tributamos a Ele toda a glória, nós tributamos a Ele toda a obra, nós tributamos a Ele todo o louvor. Tudo aquilo que nós fizermos, nós olharemos e viremos: olha, em mim eu não tenho a capacidade de interpretar esse sonho.
Ele sabia que ele não tinha, que se ele tivesse algum poder ou alguma habilidade, ele tinha saído da prisão. Mas nem o poder de sair da prisão ele tinha. Agora ele chega diante de Faraó e diz: olha, não está em mim o poder de fazer isso, não está em mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, ó Senhor Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, quando nós somos dependentes de Deus, nós sabemos que os sonhos nós não conseguimos visualizar com clareza. José não conseguia, ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo, ele sabia que ele estava no plano, na vontade de Deus, mas ele não conhecia todo o plano. Você consegue imaginar José, lá ainda em Canaã, Deus dizendo: olha, eu vou tirar você daqui, vou mandar você para o Egito, vou colocar você numa prisão, mas depois eu vou tirar você e você vai ser o segundo? Imagina. Talvez ele se engrandeceria, talvez Jacó nem permitiria que José fosse, mas Deus precisava tratar com José. José não tinha feito uma faculdade de administração, José não falava a língua egípcia. José precisaria então aprender o egípcio, ele precisaria aprender sobre a administração. Ele era um camponês e agora estava dentro de uma grande cidade. Então, a Bíblia vai dizer que quando ele assume então o governo do faraó, ele está com 30 anos. Quando ele sai de Canaã, ele tem 17. Deus precisou de 13 anos para moldar José. Nesses 13 anos, José viveu na dependência de Deus. Sabe, nós temos sonhos, temos projetos, e muitas vezes nós queremos cumprir ele agora, no exato momento. Mas entre o poço e o trono existe um tratamento de Deus. Existe um tratamento. Nós não conseguimos visualizar, então nós temos que viver na dependência de Deus. Hoje eu estou aqui, eu vivo esse dia sabendo que amanhã Deus vai prover. Eu trabalho, eu invisto, eu luto, eu prego, eu faço a obra do Senhor, sabendo que amanhã Deus irá prosperar. Nós lançamos a semente e o Espírito Santo dá o crescimento. Aleluias, glória a Deus. O quarto fator na vida de José, que o fez prosperar, eu chamo o fator Manassés. Antes de Efraim nascer, precisa nascer Manassés. Muitas vezes queremos colocar o Efraim primeiro, antes de Manassés. Olha o que significa Manassés. Manassés significa: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa do meu pai. Se existe algo que barra a ação do Espírito na nossa vida, que apaga o fogo do Espírito, que apaga o primeiro amor, chama ressentimento. Ressentimento. Falta de liberar perdão. Na nossa caminhada, muitas vezes nós somos passados para trás, somos enganados, trapaceados. José, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele foi revendido para Potifar. Ele foi injustamente preso numa masmorra. Ele passou anos numa cadeia. Ele foi esquecido pelo copeiro real. E ele ainda disse para o copeiro: olha, quando você estiver diante do faraó, interceda por mim. 2 anos tinha se passado. Mas chegou um momento em
Deus trabalhou na vida de José, prosperando a vida dele, trabalhando a vida dele. Ele tornou agora o segundo no governo do Egito. Ele estava abaixo apenas do faraó no trono. E agora o faraó lhe dá uma esposa, e dessa esposa ele tem 2 filhos, e um desses filhos, o seu primeiro filho, quando nasce, ele chama o seu filho de Manassés. Deus me fez esquecer os dias de trabalho. Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Não tem uma amnésia em José. Muitas vezes nós somos machucados. Não é que nós vamos esquecer isso, não vai ter uma amnésia na nossa vida, mas Deus vai trabalhar em nós, que nós vamos lembrar disso. Isso não vai machucar mais na nossa vida, não vai ser um peso mais na nossa vida. Então nós vemos que o que barra a ação de Deus na nossa vida é a falta de liberar perdão. E eu quero abrir com você Efésios capítulo 4. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao versículo 32, dizendo: não entristeçais o Espírito de Deus, na qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando nós não liberamos o perdão, quando nós vivemos ressentidos, isso entristece o Espírito Santo que em nós habita. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não está em nós apenas no momento do culto. Não. Quando as portas se fecham, você é um portador, você é um templo do Espírito Santo. Lá no seu trabalho, lá onde você estuda, quando você está lá assistindo filme, assistindo televisão, vendo o celular, o Espírito Santo está em você. E de acordo com as nossas atitudes, ele se alegra, ele se entristece. Aleluias. Olha que responsabilidade tem sobre nós que somos crentes. Nós vemos também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o mesmo apóstolo escrevendo a igreja de Tessalônica. Glória a Jesus. No capítulo 5, a partir do 14, diz assim: exorto-vos também, irmãos, admoestais os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos, sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. E o versículo 19 diz assim: e não apagueis o Espírito. Não é que você perde a ação do Espírito, não é que o Espírito Santo se retira de você. Você tem o Espírito Santo, você é um filho de Deus, você vai morar no céu. Mas aquela ação que o Espírito poderia produzir na sua vida, a frutificação, ela fica apagada quando nós não liberamos perdão, quando nós queremos vingar com as nossas mãos o mal que nós recebemos. Nós apagamos a ação do Espírito. Aquilo que Deus poderia fazer na nossa vida, na vida de outros através de nós, Ele não consegue fazer. Durante a nossa caminhada, irmãos, nós somos caluniados,
injustamente. Muitas vezes, pessoas que nós admirávamos ou que depositávamos confiança, nos trai a confiança. Durante a caminhada, muitas pessoas que nós contamos os nossos sonhos, elas riem dos nossos sonhos, elas não acreditam, e muitas vezes o ressentimento vai tomando lugar. Aquele sonho, ele vai se apagando, e a raiz de amargura vai se instalando. E olhamos e dizemos: por que eu não estou frutificando? Por que eu não estou crescendo? Vamos fazer como o salmista fez: Senhor, sonda-me, vê se em mim algum caminho mau. Olha para as minhas veredas, olha para os meus pés, que caminho que eu estou trilhando. E o Espírito Santo vai nos mostrar aonde estamos falhando, aonde estamos errando. Eu sei que vocês têm sonhos, têm projetos, e vocês têm se dedicado a isso. Vocês têm colocado o amor nisso, têm se desdobrado, se cansado, se fatigado, dado o seu melhor para o Senhor. Quero dizer que Deus vê isso, Deus enxerga isso. Talvez os homens não podem enxergar, mas Deus enxerga. Ninguém via José. José era esquecido na masmorra, mas Deus via. Deus estava preparando José, Deus estava moldando José, Deus estava trabalhando no íntimo de José. José não poderia subir ao trono com um coração rancoso, amargurado, porque a ele seria dada autoridade e poder. Imagina um homem com poder e com ódio no coração. Mas quando ele estava pronto, quando foi no tempo de Deus, Deus disse: meu filho, é a hora de sair da masmorra, é a hora de sair da prisão. Ele viu um sonho ao faraó: perturba o faraó. Quando Deus começar a mover no sobrenatural, muitas vezes nós dizemos: mas nossa, eu nem imaginava isso, meu Deus, eu nem planejei isso, eu não conseguia visualizar isso, e aí está acontecendo. Os nossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus são muito maiores, muito maiores. Talvez o que você semeia agora, o que você está planejando agora, talvez você nem vai ver ainda em vida, mas na eternidade talvez você vai ver: olha, esse foi fruto, isso foi um fruto meu, esse foi um fruto meu. Nós vamos ver que José foi um instrumento nas mãos de Deus, para que no momento de seca, no momento de fome, ele fosse o provedor para os descendentes de Abraão. Ele foi a porta que se abriu para Deus multiplicar Israel no Egito. Paulo dizendo que as aflições do tempo presente nem se pode comparar com a glória que nos há de ser revelada. Sabe, nós podemos viver aqui nessa terra 100 anos, e talvez durante esses 100 anos você não prosperar fisicamente, financeiramente, mas na eternidade você vai dizer, você vai chegar, se você foi fiel ao Senhor, você vai olhar e dizer: mas espera aí, tudo isso, aleluias. Então esses 4 fatores, poderia acrescentar outros, como o temor de José, a dedicação de José, mas esses 4 fatores me chamou a atenção. Os sonhos dele, que ele correu atrás dos seus sonhos, ele acreditou nos seus sonhos, ele falou os seus sonhos. A Bíblia diz, um texto de 1 Coríntios capítulo 6, aleluia,
Aleluias. 1 Coríntios capítulo 4. Aleluia, Jesus. Segunda Coríntios, vamos. Estou procurando aqui, me perdi aqui. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Se você tiver um sonho, muitos vídeos aí na internet dizem assim: ó, se você tem um sonho, não fale para ninguém. Pelo contrário, fale. Fale sim. Comece a falar os teus sonhos. Comece a profetizar sobre a sua vida. Pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Pelo que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se você crê que está dentro da vontade de Deus, comece a falar. Vocês estão orando para essa igreja estar cheia? Começa a falar. Deus tem uma grande obra a realizar entre nós. Começa a dizer. Começa a profetizar. Se vocês creem, começa a declarar isso. Começa a pronunciar isso. Deus tem uma grande obra. Deus vai nos prosperar. O objetivo de Deus inspirar vocês nesta campanha é declarar estas bênçãos sobre vocês. Deus irá nos prosperar. Deus vai nos prosperar. Deus vai abrir portas. Deus vai nos enviar pessoas. Deus vai nos capacitar cada vez mais. Deus vai nos fazer alargar as tendas. Aleluias. Aleluias. Posso orar? Glória a Deus. Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor. Esses 4 fatores: o sonho de José, Deus era com José, José era dependente de Deus, e José não carregou consigo sentimentos no seu coração. Antes de Efraim nascer, Manassés tem que nascer. Senhor Deus, eu te louvo por esta palavra. Sonda, Senhor, o nosso coração. Sonda os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. Muitas vezes guardamos ressentimentos, amargura, raiz de amargura, palavras lançadas contrárias, palavras malditas contra nós, e são guardadas em compartimentos do nosso coração e trancados as 7 chaves. São palavras negativas, palavras destrutivas, que hora outra vem à mente, e hora outra vem à mente, dizendo: você não vai prosperar, nada vai dar certo, você não tem o chamado, você é muito novo, ou você é muito velho para isso. Calúnias, mentiras, tudo foi guardado no compartimento. Para que nessa noite você possa orar por essas pessoas. Uma das maneiras que Deus nos liberta é você orar por aqueles que te maldizem, é você abençoar aqueles que falam mal de você. Senhor Deus, Pai, querido Espírito Santo, sonda os nossos corações, nos dê sonhos espirituais, projetos, visão do teu reino. Assim como o Senhor prometeu a Joel que o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne, e os jovens sonhariam, os velhos teriam sonhos, que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Haveria sinais e prodígios e maravilhas. Ó Deus poderoso, diante da tua presença, em concordância com esta igreja, clamamos por isso. Nos dê visão,
nos dê sonhos espirituais. Senhor, que o caminhar nosso com o Senhor não resuma apenas no ato do culto, mas que seja todos os dias, ao nosso acordar, ao nosso levantar, ao trabalhar, ao comer, ao dormir, às atividades cotidianas, Senhor. Pai Santo, e que sejamos dependentes de Ti. Somos dependentes de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nada podemos fazer. Se estamos aqui é porque a Tua graça esteve todos os dias conosco. A Tua mão nos sustentou todos os dias. A Tua mão tem sustentado esta igreja. A Tua mão tem sustentado essa liderança. A Tua mão tem dado, Senhor, a direção e a condução. Pai Santo e poderoso, que possamos liberar perdão, que possamos tirar toda a raiz de amargura, sentimentos, e que Teu Espírito Santo se alegre conosco, naquilo que nós temos te entristecido, querido Espírito Santo, naquilo, nas ações, nas palavras, nos atos que temos te entristecido. Que a chama do Teu Espírito seja acesa, que o primeiro amor renasça em nossos corações, que as primeiras obras voltem a ser praticadas. Ó Deus Santo e Poderoso, nos enche com este amor. É isso que eu peço, Pai, nessa noite. Frutifica sobre esta igreja, frutifica sobre este povo. Abre portas que estão fechadas, abre portas, Senhor, que estão trancadas. Fecha as portas que estão abertas, que seja de acordo com a Tua vontade. Prospera sobre os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.